Este programa é livre para todos os públicos. É o programa Bíblia no Meu Dia a Dia, que chega até você, até o seu coração. Uma oportunidade que Deus nos dá, uma bênção para a nossa vida, de nós pararmos um pouco diante da palavra de Deus, ouvir o Senhor e deixá-lo conduzir cada passo da nossa vida. E também esforçar-nos para aplicar essa palavra no nosso dia a dia. Então quero convidar você a abrir o seu coração para tudo aquilo que Deus quer falar com você. Eu já estou aqui de coração aberto e feliz de ter a sua companhia. Vamos rezar juntos, pedindo o Divino Espírito Santo para que Ele nos conduza no nosso estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós estamos estudando a carta aos Gálatas. Hoje mais um capítulo que nós vamos iniciar. Então quero convidar você a pegar aí o seu caderno, a sua Bíblia, já para anotar no caderno o texto que nós vamos estudar hoje. É Gálatas capítulo 5, versículos de 1 a 12. Gálatas capítulo 5, versículos de 1 a 12. Vamos ler o texto e depois colher dele o que o Senhor quer comunicar a nós. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Ficai firmes e não vos deixeis amarrar de novo ao jugo da escravidão. Eu, Paulo, vos digo que Cristo não será de nenhum proveito para vós se vos deixardes circuncidar. Mais uma vez declaro a todo circuncidado que ele está obrigado a observar a lei inteira. Vós que procurais a vossa justificação na lei, rompestes com Cristo, decaístes da graça. Quanto a nós que nos deixamos conduzir pelo Espírito, é pela fé que aguardamos a justificação, objeto de nossa esperança. Com efeito, em Jesus Cristo, o que vale é a fé agindo pelo amor. Ser ou não ser circuncidado não tem importância alguma. Corríeis tão bem. Quem vos impediu de obedecerdes à verdade? Essa influência não pode vir daquele que vos chama. Um pouco de fermento fermenta a massa toda. Confio em vós, no Senhor, que não pensareis de maneira diferente. Porém, aquele que vos perturba, seja quem for, terá o merecido castigo. Quanto a mim, irmãos, se ainda pregasse a circuncisão, por que então seria perseguido? Pois neste caso estaria eliminado o escândalo da cruz. Oxalá se mutilassem de vez aqueles que vos inquietam. Paulo é firme, ele não retrocede. A gente, no início da carta aos Gálatas, a gente já citou que ele estava fazendo uma carta apologética, especialmente defendendo a fé cristã daqueles que queriam fazer do cristianismo apenas um puxadinho do judaísmo. E não é isso. Não é isso que o Senhor desejava para os Gálatas. E nós hoje, ao ler esse texto e atualizá-lo para a nossa vida, nós vamos perceber exatamente isso. Um apóstolo que cuida dos seus e que quer levá-los a uma consciência. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E não vos deixeis amarrar de novo ao jugo da escravidão. Essa palavra deveria ser até mesmo um rema para a nossa vida diária. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou e nós não podemos nos deixar amarrar de novo pelo jugo da escravidão. Dentro daquilo que Paulo vai mostrar, ele vai mostrar exatamente que eles já tinham rompido com essa realidade. Por quê? Ele vai deixar muito claro, se alguém se circuncida, esse alguém deve viver toda a plenitude da lei e negar aquilo que foi a obra da cruz. Viver todos os rituais, viver todas as observâncias litúrgicas, viver todas as observâncias dentro da realidade, tanto cultural quanto da realidade ali, até mesmo do dia a dia. Então não vai ter liberdade para viver aquilo que
o Senhor nos chama a experimentar. Paulo chega no versículo 12 a fazer uma ironia. Olha, tomara que esse pessoal aí que está querendo circuncidar vocês se mutilem de vez, cortem o órgão genital de vez, vivam até mesmo a castração. Porque era uma pressão tão grande. E aí a gente vai perceber o seguinte, o Concílio de Florença vai proibir os cristãos de viverem qualquer prática daquilo que faz parte da lei mosaica, aquilo que é a observância, principalmente a realidade da circuncisão. Não, nós precisamos viver o Evangelho de Jesus Cristo, aquilo que o Senhor indicou para nós. E aqui eu quero dizer para você, Cristo nos libertou do pecado, Cristo nos libertou da morte, Cristo nos libertou do demônio. Nós temos 3 inimigos da nossa alma. Nós temos o demônio, o mundo e a carne, os prazeres da carne, as paixões da carne. E eu e você precisamos andar sempre na liberdade e não nos deixarmos escravizar por esses inimigos. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. O diabo vai sempre tentar-nos para que a gente se desvie do caminho da salvação. O mundo vai sempre nos oferecer coisas para que a gente abandone os mandamentos de Deus e deixe de viver aquilo que é o amor a Cristo e ame a tentação, e ame o mundo, e ame as coisas do mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não podemos ser mundanos. Não pode ser o mundanismo a ditar a nossa vida, mas sim a liberdade que Cristo veio nos trazer. Na carta aos Coríntios, Paulo vai dizer, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Eu e você precisamos ter os olhos abertos e atentos a isso. Nós não podemos ceder às paixões da nossa carne, porque cedendo às paixões da nossa carne, nós estamos indo contra a vontade de nosso Senhor. Então, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ficai firmes e não vos deixeis amarrar de novo pelo jugo da escravidão. Paulo se referia à escravidão da lei mosaica, da lei judaica, daquilo que estavam querendo impor aos Gálatas, mas para nós hoje, a escravidão do pecado, a escravidão do demônio, a escravidão da nossa carne, dos prazeres da carne. Então, meu filho, minha filha, meu irmão, minha irmã, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não se deixe escravizar. Não se deixe escravizar por nada. Não se deixe escravizar nos seus sentimentos. Tem pessoas que vivem paixões, loucuras, que se deixam escravizar por aquele sentimento. E aquela pessoa parece que se tornou Deus para ela. Não se deixe escravizar pelo dinheiro, pelo trabalho. Quantas pessoas escravizadas aí pelo dinheiro, pelo trabalho, virou Deus. O trabalho virou Deus. Quantas pessoas escravizadas pela internet. Ficam o tempo todo na internet e não conseguem dar tempo para Deus. Isso é escravidão. Quantas pessoas escravas da pornografia. Quantas pessoas escravas do sexo. Quantas pessoas escravas de tantas realidades da mentira. Vive uma mentira constante. Quantas pessoas escravas de si mesmas, autorreferencialistas, que acham que são Deus, que só elas estão certas. Meu Deus, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ficai firmes e não vos deixeis amarrar de novo pelo jugo da escravidão. Ao ouvir essa palavra, você percebe que existe alguma coisa que tem te escravizado? Que tem te amarrado? Se você percebe isso, hoje é o dia, a partir da palavra que nós recebemos, de pedir a Jesus, Senhor, me liberte de toda e qualquer escravidão que tenha se instalado na minha vida. E eu tenho certeza, você verá, porque Deus não nega aquilo que é para a nossa salvação. A escravidão muitas vezes vai nos levar a um caminho de condenação. O Senhor não pode negar aquele que pede graças para a salvação. Se você tiver coragem e pedir, você vai ver. Mas não é pedir só uma vez, é pedir insistentemente, é suplicar. Ele vai te dar, Ele vai conceder a você a graça. Mas faça também a sua parte. Não fique aí achando, eu pedi, pronto, está resolvido. Não, você tem que fugir das ocasiões. Esse é o projeto de Deus para nós. É um projeto de liberdade e não de escravidão. Qual é a mensagem que Deus nos traz hoje? O Senhor nos libertou e quer que cada um de nós vivamos na liberdade de filhos. Portanto,
da nossa parte, devemos nos posicionar e não dar brecha alguma para nos escravizarmos, seja pelo diabo, pelo mundo ou pelas paixões da carne. Viver na liberdade de filhos de Deus e não na escravidão. A aplicação de hoje da palavra. Eu já disse ali no momento que nós estávamos falando, que eu falava para vocês, observe se há alguma escravidão na sua vida. E hoje, determinadamente, peça a Deus, me ajude a libertar da escravidão, dessa situação. E vai insistentemente pedindo, mas também vai tomando posição. Deixa o celular de lado, deixa a pornografia. Você tem que se posicionar, porque é aí que a graça de Deus vai atuar em você. Não é uma mágica, é uma ação de Deus também dentro da nossa vontade. Vamos rezar? Senhor, nós submetemos a nossa vontade a Ti, o nosso pensamento, os nossos desejos, para que a nossa vida esteja totalmente marcada por essa graça, por esse dom da Sua presença e dessa libertação que o Senhor veio nos trazer. Ajude a mim, ajude aos meus irmãos a viver essa liberdade. Ajude a cada um de nós a experimentar, Senhor Deus, essa graça da liberdade, pois foi para a liberdade que Cristo nos libertou, o Senhor nos libertou. Nós não queremos mais viver em estado de escravidão. E se alguém que está agora rezando comigo vive na escravidão do pecado, vive na escravidão das paixões, na escravidão do mundo, no mundanismo, cedendo às tentações do demônio, que agora a sua graça possa atingi-los de cheio e libertá-los na mente, nos pensamentos, na visão, nas palavras, nos sentimentos, na vontade, para que verdadeiramente nós vivamos a liberdade de filhos e filhas de Deus. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor verdadeiramente nos libertou. Obrigado, Jesus. Não viva como escravo, porque você não deve ser e assumir-se numa escravidão. Você deve viver como filho. Foi para a liberdade que Cristo libertou você. Se até o dia de hoje existiam escravidões na sua vida, olhe para Cristo, olhe para a cruz, peça a graça a Ele, suplique o dom do Espírito Santo e você vai se libertar. Porque Jesus não quer ver nenhum dos seus filhos amarrados, escravos a nada. Que Deus te encoraje, te fortaleça para que você também se posicione e você viva na liberdade de filho e de filha de Deus. Que Deus abençoe você e sua família e nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.